O 9 de dezembro é celebrado como o Dia Internacional contra a Corrupção, uma data considerada crucial para a conscientização global sobre o tema. Instituído pela ONU em 2003, esse dia busca mobilizar a sociedade no combate às diversas formas de corrupção, que enfraquecem instituições democráticas e desaceleram o desenvolvimento econômico. Eu sou William França e é sobre uma sessão solene, realizada aqui na Câmara, que fez o registro dessa data, que eu converso agora com uma das autoras do requerimento para este evento, que é a deputada Cris Tonieto, que representa o Rio de Janeiro pelo PL. Deputada, seja muito bem-vinda ao Palavra Aberta. Olá, William. Olá a todos que estão nos assistindo. Uma alegria estar aqui no Palavra Aberta com vocês. A senhora foi uma das autoras do requerimento para se fosse registrada essa data aqui na Câmara. Explica para a gente, por favor, qual é a importância que a senhora vê numa data, num registro de um assunto tão melindroso como a corrupção. Bom, na verdade, a gente fez o requerimento de sessão solene para que no plenário Ulisses Guimarães a gente pudesse celebrar esse dia de combate à corrupção, que eu entendo, na verdade, nem deveria ser necessariamente um dia. Na verdade, o ano inteiro tem que ser de combate à corrupção. Eu acho que tem que ser um olhar atento e de todos nós, tem que ser um olhar crucial para que todos os parlamentares que são representantes do povo, na verdade, todas as instituições democráticas precisam ter esse olhar atento e realmente combativo à corrupção. Não pode ser uma coisa assim como se fosse ligada a uma ala ideológica ou uma base ideológica. Na verdade, é algo suprapartidário, é algo que realmente precisa ser feito, ser enfrentado. A corrupção precisa ser enfrentada em todas as suas esferas e é por isso que a gente entende que uma sessão solene dessa natureza no âmbito da Câmara dos Deputados vem muito a contribuir. Ali estiveram associações, órgãos, entidades que têm esse envolvimento, a busca de transparência, a busca pela fiscalização, algo realmente muito caro para todos nós e, sem dúvida, o compromisso moral de todos nós, imbuídos nesse espírito de cada dia mais lutar contra a corrupção no nosso país. Então, foi esse o objetivo central da sessão solene. Tá certo. Eu citei ali no começo que essa questão de corrupção traz problemas de várias áreas, porque não é, a gente lembra sempre corrupção envolvendo dinheiro, mas parece ter mais outras modalidades, não é isso? Com certeza. Na verdade, eu diria que a corrupção monetária, ela é até a última. Antes de ser uma corrupção monetária, que aí implicaria, evidentemente, no desvio de verba pública, malversação do dinheiro público. Crime. Que é um crime, evidentemente, né? Crime hediondo, diga-se de passagem, porque, sem dúvida, você tira dinheiro da educação, da saúde, da segurança pública, todas essas áreas que deveriam ter, de fato, esse olhar por todos nós deveríamos olhar com atenção para a pauta da educação, saúde, segurança, como citei. Muitas vezes, esses desvios prejudicam essas áreas. E prejudicando essas áreas, prejudicam o bem comum, prejudicam e maculam as instituições em geral. Então, é por isso que a gente precisa enfrentar todas as formas de corrupção. Mas antes de chegar nesse nível de ser uma corrupção monetária, ou seja, desvio de verba, é também uma corrupção moral. Tem corrupção espiritual, corrupção intelectual, são várias facetas da própria corrupção. Eu digo que a corrupção moral, ela alimenta muito a própria corrupção monetária. Tem pessoas, por exemplo, que talvez não desviem verbas, mas que são corruptos moralmente. Da mesma forma, eu costumo dizer que a gente tem que se atentar ao princípio da corrupção. Vou dar um exemplo. É bem comum a gente notar, às vezes, por exemplo, a pessoa, sei lá, vou dar um exemplo hipotético, tá? A pessoa, ela parou numa lei seca e, de repente, ela consumiu uma bebida alcoólica. E aí, para ela se desvencilhar daquela lei seca, o que ela acaba fazendo? Ah, olha, vou dar o jeitinho brasileiro. Às vezes, pratica algo que é, de fato, uma corrupção. Ah, eu vou dar R$50, vou dar R$100. Isso é uma corrupção. É um princípio da corrupção. Ah, mas é em menor grau do que se comparar, de repente, àquele que desviou tantos milhões da verba pública, sei lá, da saúde. Na verdade, o princípio é o mesmo. A diferença é só, de fato, a gravidade ela vai aumentando conforme o montante, por assim dizer, mas o princípio é rigorosamente o mesmo. Então, eu sempre, quando falo de combate à corrupção, eu defendo que nós deveríamos, no caso, combater a corrupção, inclusive de dentro para fora. Combater toda e qualquer centelha de corrupção moral, que inclusive, ou vícios mesmo, que a gente possa ter. Né? Porque assim a gente vai estar contribuindo para uma sociedade melhor, uma sociedade mais virtuosa. Eu acredito verdadeiramente que a gente possa chegar um dia numa sociedade mais virtuosa, que vai passar pela forma como nós educamos nossos filhos, vai passar pela forma como nós olhamos e cuidamos, né, da nossa família, da nossa casa, que eu costumo dizer que é a primeira igreja, né?
Então, a gente tem que olhar dessa forma, já que é a família é a base da sociedade, a maneira como nós educamos nossos filhos, da maneira como nós ensinamos os nossos filhos também a combater essas formas de corrupção e o princípio da corrupção, assim a gente vai estar automaticamente influenciando para uma sociedade melhor, mais sadia, uma sociedade mais justa, uma sociedade verdadeiramente atenta a esses combates que nós precisamos fazer. Então, não é só a corrupção monetária. A corrupção monetária, ela por si, ela é lamentável, lastimável e trágica, né? Porque, de fato, eu até vou além, com todo respeito, William. Quantos homicídios indiretos não acontecem? Homicídios indiretos? Homicídios indiretos. Vou usar essa expressão, claro que é uma criação, entre aspas, é um termo que eu estou utilizando para justificar uma situação. Exemplo, a pessoa que desviou da verba pública. Essa pessoa, de repente, está matando, ainda que não queira, não tenha o dolo, vou matar. Mas o fato é que aquela pessoa, sabendo que muitas pessoas morrem na fila dos hospitais, muitas pessoas, às vezes, precisam daquele determinado medicamento, e quando a pessoa desvia da verba da educação, saúde, educação, estou citando o exemplo da saúde, mas é evidente que eu poderia falar da educação também, mas nesse caso, pensando na verba da saúde, quando é desviada, automaticamente, quantos homicídios não acontecem? Quantas pessoas que dependem, né, daquela verba justamente para que tenha ali uma saúde de qualidade, para que realmente tenha nos hospitais, imagina, a gente tem filas e mais filas, quantas pessoas morrendo na fila dos hospitais por falta de atendimento? Então, quer dizer, quando se permite ou se simplesmente se pratica esse desvio de verba, automaticamente está influenciando e praticamente, eu diria, né, está viabilizando, entre aspas, né, um quase que homicídio indireto nesse sentido. Não é que a pessoa tem o dolo de matar, de tirar a vida de alguém. As consequências daquele ato levam à morte de alguém, podem levar à morte de alguém. Exatamente. Então, nesse sentido, a gente tem que ter atenção máxima. Porque não adianta a gente pensar, vamos combater a corrupção. Claro, temos que combater todas as facetas da corrupção, mas precisamos de medidas eficazes para que ninguém pense nessa possibilidade de realmente desviar a verba, porque isso vai afetar o bem comum, que é o objeto da política. Né? Foi até o que eu utilizei no meu pronunciamento, que eu estava explicando, né, no pronunciamento que eu humildemente fiz na sessão solene, eu falei sobre isso. Falei, qual que é o objeto da política? Porque hoje em dia a política ela se degenerou. É muito comum a gente ver pessoas que automaticamente pensam, todo político é corrupto, como se fosse algo generalista, que é um absurdo, porque eu não sou corrupta, tem outros aqui que certamente não o são. Então é justo macular a imagem da política brasileira por conta de alguns que praticam a malversação do dinheiro público? Então, quer dizer, a gente tem que separar as coisas e separar o joio do trigo também, não deixar essa mácula afetar, né? Agora, da mesma maneira, é aquilo, a gente não pode associar a política à corrupção. A politicagem está associada muito à corrupção, mas a política ela tem um sentido original. Né? A política ela tem um olhar que deve ser voltado ao bem comum. Esse é o objeto da política. Se a política ela foi degenerada, como aconteceu, a gente tem uma politicagem que aí sim, muitos olham para o seu bem individual ou então para as questões egoísticas, né? Pessoas que simplesmente elas acabam fazendo, né? Pensando em políticas até públicas mesmo, mas muitas vezes para favorecer um grupo em detrimento da totalidade, do bem comum. Então isso é errado. A gente tem que ter uma visão elevada sobre política. Devem ser combatidas. A politicagem deve ser combatida. Exatamente. A política, acho que precisa ser elevada, né? Até rapidamente. E a politicagem combatida. Exatamente. Assim, rapidamente, nas palavras do próprio Papa Francisco, certa feita, ele disse que a política é a forma mais elevada de caridade. Aí, quer dizer, alguns podem pensar, como assim? O que a política tem a ver com caridade? Tudo. Porque a verdadeira política, no seu sentido, na sua acepção verdadeira e genuína da palavra, polis, do grego, né? Enfim, polis, que significa cidade, ou seja, o cuidado com as coisas públicas, com a coisa pública em si, de forma muito responsável, né? O cuidado com o dinheiro público, os impostos, etc e tal. Enfim, a política, ela é voltada para a caridade nesse sentido, porque pratica o bem comum. Agora, a política degenerada é a politicagem. Essa, sim, como você bem disse, William, eu concordo, tem que ser combatida, né? E todas essas formas de corrupção moral, espiritual, intelectual e, por fim, a monetária também precisa ser igualmente combatida. Deputada, nosso tempo está acabando, mas eu queria que a senhora fizesse um comentário que a senhora fez en passant. Passa pela educação, passa pela casa, né? Esse assunto nasce em casa ou deve ser tratado desde casa, não é isso? Exato. Exatamente. Na verdade, a nossa casa, ela, sem dúvida, é o berço. Ali, berço de princípios, de valores, é onde nós aprendemos o reconhecimento da própria autoridade,
o respeito aos mais velhos, o respeito ao exemplo. pai, o exemplo, né? A própria hierarquia nesse sentido do respeito à figura do pai e da mãe, a própria figura do professor. As pessoas não pensam nisso, né? Que, imagina, para eu respeitar o professor, antes eu tenho que respeitar meu pai e minha mãe em casa. Aí, por decorrência, eu vou respeitar, obviamente, as outras autoridades, né? Mas a primeira delas é o pai e mãe dentro de casa. Respeitar as autoridades constituídas. Então, a gente está falando de respeito, né? Isso se aprende dentro de casa antes de mais nada. E a família é a base da sociedade. Então, a gente não pode se descuidar dela. Da mesma forma que eu diria que o combate à corrupção tem que ser encarado por todas as instituições, não só, claro, pensando nas instituições democráticas, mas pensando, inclusive, nas famílias. Então, todos devemos ter esse compromisso e encarar como prioridade realmente combater e enfrentar de forma bastante, eu diria, genuína mesmo, a própria corrupção. Então, a gente tem que tentar blindar a nossa casa e levar esses princípios e valores para dentro de casa. Um pai e uma mãe cujo exemplo, né, fale mais alto, imagina, ele testemunha com a sua vida. Às vezes, o pai e uma mãe ensinando, né, o seu próprio filho o caminho que ele deve andar, ensinando, olha, quantas vezes, né, o filho às vezes não chega, sei lá, pegou emprestado um brinquedo com um coleguinha e levou para casa, seja por engano ou não, e aí o pai tomou conhecimento disso, e aí não pode chancelar uma conduta que, por mais inocente que a criança seja, às vezes é uma conduta, sei lá, ele pegou emprestado e não avisou, exemplo. Né? Então tem que avisar, meu filho, você tem que devolver para a pessoa, né? Tem que explicar, tem que demonstrar, não dá para, desculpa a expressão, botar panos quentes ou então fechar os olhos a coisas que parecem microscópicas, parecem muito pequenas, mas no decorrer do tempo, no passar do tempo, ao longo da vida, aquilo pode aumentar em dimensão. Então o princípio da corrupção, ele precisa ser sempre combatido. Essa é não só a minha interpretação, mas é realmente a forma que eu acredito que seja a melhor forma da gente buscar uma sociedade mais sadia. Isso vai passar, sim, pelas nossas casas, né? A maneira como nós educamos nossos filhos e também os filhos dos nossos filhos e assim as próximas gerações. Deputada Cristânia, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Palavra Aberta e volte sempre. Uma alegria também estar aqui com vocês, estou sempre à disposição. Deus abençoe a todos. Obrigado. Quer saber mais detalhes sobre o evento que tratou sobre corrupção, este sobre o qual conversamos aqui? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br e também as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar essa entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.